localização do som dos mamíferos, que é bem interessante, né? Tem a ver com a gente, né? Claro que não vou nem tentar fazer o parecido com o que tem nas corujas, porque o que tem nas corujas está muito bem resolvido, né? Em mamífero não está, né? Então aqui uma pessoinha que conseguiu fazer um ataque certeiro no assassino de humanos aí. Para fazer isso, você tem que fazer uma estimação de azimuth e elevação, né? Do mesmo jeito que a gente tinha visto na coruja, né? Que ela estimava o esquerda e direita, né? Que seria o azimuth, o para cima para baixo, que seria a elevação, e aqui a gente está colocando um outro elemento, né? Que tem na coruja também, mas mas aqui só está deixando explícito, que é a profundidade, né? Se aqui está um mosquitinho, né? Nesse pedaço, ele está nessa coordenada, com esses 3 pontos aí, né? Com um determinado valor de azimuth, um determinado valor de elevação, um determinado valor de profundidade. E vamos ver como é que o mamífero faz isso. A gente tinha visto na coruja, né? Que azimuth era com pista temporal e elevação era com pista de volume, mas isso era porque ela tem aquelas orelhas assimétricas, né? E mamíferos não tem, né? Então, os mamíferos têm as orelhas numa posição simétrica, e então as diferenças de volume e as diferenças de tempo, elas são mais redundantes, né? E informam essencialmente sobre essa mesma pista, azimuth, tá? Mas elas não são totalmente redundantes, tá? Existe atenuação de volume só para frequências mais altas, né? Uma atenuação efetiva em frequência alta. A sombra que a cabeça faz para frequência baixa é mínima, né? Então teria uma diferença de volume muito pequena. Mamíferos processam diferença de volume essencialmente em frequências mais altas, né? Existe também um pouquinho em frequência baixa, mas é bem pouquinho, né? Essa ideia. Ela não é a coisa mais informativa. A coisa mais informativa para mamífero em baixa frequência é a diferença de tempo, que você vê que está tudo na mesma cor, né? Quase com diferença zero ali, né? Para frequência baixa, né? Então entre esquerda e direita. Né? Mas a diferença de tempo, ela aparece bem claro, né? É claro que tem aquelas questões de ambiguidade, então ele só funciona muito bem para as frequências bem baixas, né? Então, quando você não tem confusão entre os períodos, que a gente tinha visto na aula das corujas, né? Daí a gente vai discutir azimuth daqui a pouquinho, mas é só lembrar que para mamífero, azimuth é processado por ITD e por ILD, né? Por diferença de volume e diferença de tempo. Aí elevação é uma coisa interessante, né? A gente processa informação sobre elevação com base no espectro de potência ao longo das frequências, né? O som, quando ele chega no nosso tímpano, né? Chega no nosso canal auricular, ele primeiro passou por uma filtragem, né? Tanto da cabeça, né? Tanto que a cabeça faz aquela sombra, né? Mas ele também passa por uma filtragem na orelha. E a orelha, com todos esses formatinhos que ela tem, modula as frequências com uma assinatura, né? Então tem uma assinatura ali de espectro associada à nossa orelha. Então tem frequências que são mais atenuadas, dependendo da elevação, né? Então aqui estão colocadas 3 espectros de potência, né? Para 0 grau, o para mais 30 e o para menos 30. Então essas pistinhas sutis ali, olhando o espectro todo do som, que permitem a gente tirar informação sobre elevação. E é super interessante isso, que se a gente mudar um pouquinho o formato da orelha, né? Então aqui a orelha é normal, e você colocar um pedacinho de massa, mudar um pouquinho o formato da orelha. Você poderia mudar o formato da orelha também esmagando, né? Mas a ideia era que seria dando uma esmagadinha que ficasse constante. Você já põe um pedaço de plástico ali na orelha, e quando você muda um pouquinho o formato dessa orelha, esse espectro muda, tá? O experimento que foi feito aqui em 98 foi olhar como que era a estimação de posições com a orelha na posição normal e com a orelha modificada, né? E aqui está o que acontece. O experimento ele era assim: o voluntário ficava na frente de uma matriz de falantes. Eram 16 falantes, esses quadradinhos bem regular. Cada encontro aqui era um falante, ou seja, tinham 16 alto-falantes na frente da pessoa, né? E esses falantes, eles ficavam mais para a direita, mais para a esquerda, né? Ou seja, variando no azimuth, e mais para cima e mais para baixo, variando na elevação. E daí era apresentado um som em um dado falante e era anotado qual era a posição que a pessoa estimou, né? Ela apontava e era anotado. E aqui esse é uma pessoa, né? O PH. Depois tem o PH, o MZ, o JO e o JR. São 4 pessoas que fizeram essa tarefa, né? Aqui antes, né? Então aqui antes de colocar qualquer coisa na orelha, né? Então elas respondiam desse jeito. Essa outra matriz meio torta, né? São as estimações médias, tá? As estimações individuais são os pontinhos e as estimações médias em cada falante estão representadas pela matriz. E as pessoas fazem mais ou menos bem, né? Elas conseguem estimar os falantes mais de cima, mais para cima, os mais para baixo, e fazem bem, né? Conseguem estimar bem a posição dos falantes. Mas daí colocou
O experimento consistia em avaliar como que acontecia se mudasse o formato da orelha, né? Mudou o formato da orelha e daí, de repente, pum, todas as respostas de elevação ficaram ruins, ou seja, as pessoas não conseguem perceber mais elevação. Façam isso algum dia aí, pega na hora que terminar a aula, depois vocês ficam brincando, coloca o som numa posição, coloca um falante numa dada posição e percebe onde que ele está, e depois muda o formato da sua orelha, e vocês vão ver que vocês vão perder totalmente essa informação sobre elevação. Uma mudança pequenininha, só dando uma esmagadinha de leve na orelha, tá? E é isso que aconteceu nesse dia zero, na hora que colocaram um pedaço de plástico na orelha da pessoa, elas não conseguiam perceber a variação das elevações. Elas percebiam tudo numa posição só, era meio estereotipado, caía sempre na mesma altura ali, né? Para algumas pessoas era mais para baixo, para algumas pessoas era mais para cima, para algumas pessoas era um pouco mais para o meio, né? Mas variava. Só que eles ficaram com esse pedaço de plástico por muitos, muitos dias, né? Ficaram por semanas com isso, né? E ao longo desses dias, eles iam treinando, olhando onde estava o som, né? Eu via que tinha uma fonte sonora ali, tá aquele passarinho ali, e aprendendo como que era a relação dos sons que chegavam e as posições, guiadas pela visão, né? A gente já viu, né, que a visão, nas corujas, pelo menos, a audição é guiada pela visão. Nos mamíferos, nos humanos aqui, parece que a coisa é meio parecida. Aqui, esses voluntários foram fazendo, eles foram aprendendo aonde estavam as fontes sonoras e conseguiam fazer a relação entre a posição das fontes sonoras e essa nova assinatura do espectro que estava chegando na orelha deles. E ao longo de vários dias eles começaram a aprender aquilo, até que depois de algumas semanas eles conseguiam, usando aquela orelha modificada, conseguiam fazer uma estimação bacana de elevação. E depois só fizeram o teste, né? Vamos tirar essa orelha modificada, vamos botar o normal, né? E as pessoas conseguiam fazer bem também, né? Então, eles aprenderam algo a mais, né? Eles conseguiam trabalhar tanto com a orelha original quanto com a orelha modificada, né? Eles conseguiam, nos dois casos, eles conseguiam responder bem para a elevação, tá? E dá para ver aqui que o azimuth não é muito influenciado, né? O esquerda e direita não é muito influenciado pela orelha modificada, né? O que modifica mesmo é a elevação, tá? E isso explica um pouco por que quando você coloca som no fone de ouvido, você consegue perceber mais o esquerda e direita, mas não essa outra dimensão, a elevação. Isso depende muito de como que a sua orelha transforma o som para conseguir gerar essa informação de elevação. E depois isso aqui foi estudado um pouco melhor, né? E esse estudo foi feito com gatos, em que eles têm espectros que variam dependendo da elevação, né? Então, a orelhinha do gato está aqui, nesse formato, ela filtra o som de uma determinada forma. O que está colocado em verde é sempre o 0 graus. Né? E daí você olha como que está o vermelho, né, que seria a 60 graus para cima, como que é o espectro dessa posição 60 graus em relação à posição 0, né? Então você vê que existem esses vales, né, esses notches, né, essas frequências que são removidas, né? Então cada elevação, para esse gato, nessa orelha que ele tem aqui, nesse formato, cada elevação está associado a um note numa posição de frequências diferente, né? Parece que os notes vão ficando um pouco mais graves aqui, né? Aqui não tinha, né? No de cima não tinha note, né? Não tem o buraco de frequência, né? Você começa a atenuar lá para frente, para frequências bem mais agudas, ao passo que quando vai para 30 graus tem um note numa frequência mais aguda, depois aqui vai ficar um pouquinho mais grave e aqui fica mais grave ainda, né? Para conseguir tirar a informação sobre a elevação, ele fica processando esses notes. Tá, essa é a pista que chega na orelha dele. É claro que o gato tem toda aquela... Ele muda a posição da orelha, né? Ele faz umas coisas mais sofisticadas do que o humano. Mas esse experimento foi feito com o gato anestesiado, né? Então ele não tá mexendo a orelha. Quando ele fica na posiçãozinha padrão dele, ele tem esse formato de espectrograma dependendo da elevação. E depois o que viram foram correlatos, né? Então encontraram células em diferentes níveis do sistema nervoso do gato. São células tanto do núcleo coclear, né? Quanto do colículo ali, então, que elas têm uma especificidade para determinados notes. Então, essa célula aqui, especificamente, ela tem uma inibição para esse note específico aqui, para esse furo na frequência aqui, para pouca amplitude, para quando o espectro ele é alto em vários pedaços, só tem um buraco, ele responde para o lugar onde está esse buraco. Essa célula, especificamente, responde para essa frequência, né? Mas se você vai para a célulazinha do lado, a célula do mesmo tipo, mas do lado ela responderia para uma outra frequência. Então você teria a codificação dos notes, né? Então, por inibição da taxa de disparo. Né? Então ela dispara sempre alto, mas quando o note está na frequência específica dela, ela tem uma redução na taxa de disparo. Então ela conseguiria trazer informação sobre elevação, porque ela responde para esses notes.
né? E existem células de outro tipo, né, que elas seriam o oposto aqui, né? Então, que elas responderiam pouco para NOTs em diferentes posições, mas quando o NOT está na frequência específica dela, ela responde mais. Esse tipo de célula foi encontrado no colículo inferior dos gatos, né? Então, está mostrado aqui, então, que existem células que respondem para elevações específicas, porque elas respondem para espectros diferentes, a posição do NOT, né? Bem legal, né? Então, esse é o pedaço da elevação. A pesquisa, né, de elevação ainda tem muito a ser descoberto ainda. Não é bem resolvida na literatura. Tem esses correlatos de algumas células respondendo para isso. Tem muita coisa ainda para descobrir. E eu tinha falado primeiro lá do azimuth, né, da elevação, agora a profundidade, que é importante também para mamífero, mas que é pouco estudado também, né? Mas a profundidade, ela é definida pelo volume do som, né? Então, se o som é alto, ele provavelmente está mais perto, né? Então, é claro que isso depende muito da experiência, se o som é conhecido ou não, né? Mas depende do volume, ele também depende da reverberação da sala, então você consegue tirar, a partir dos ecos, você consegue saber se ele está mais próximo ou mais distante, né? E também depende do espectro de frequência, né? Então, são várias pistas que indicam sobre profundidade. As pessoas percebem isso, né? Então, aqui foi feito um experimento em que a pessoa ficou a pelo menos 3 metros da fonte sonora, e daí são apresentados dois sons, né? Pode estar mais perto ou mais distante, e é pedido para a pessoa comparar o som zero, né? O som que seria o som de 3 metros, com os sons que são mais distantes. E as pessoas conseguem perceber as diferenças. Quando as diferenças são grandes, né? Entre o 3 com o 4, por exemplo, teria 1 metro de distância, elas percebem com mais certeza ali, né? Mas quando as diferenças são pequenininhas, eles acertam bem menos, né? E isso aqui são as pessoas que enxergam, né? Os cegos, por exemplo, eles conseguem estimar distância, maior acurácia, tá? É um tipo de informação que depende também do jeito que o sistema nervoso se desenvolve, né? Tem a ver com aprendizagens, né? E a plasticidade do sistema nervoso para conseguir processar essa informação. Então, as pessoas conseguem perceber as distâncias, mas pessoas que lidam unicamente com essa pista, né, então que navegam unicamente ouvindo o som, elas são melhores para isso. Tá? Tem até alguns correlatos. O correlato encontrado para a profundidade é cortical. Fizeram imagens mirando no córtex temporal, né, e viram que existia uma diferença de atividade dependendo da distância. Né, então, que de alguma forma isso estaria sendo codificado no córtex. Mas é bem genérico, né? O que a gente sabe sobre profundidade talvez seja ainda menos do que se sabe sobre elevação. E o que a gente sabe mesmo é sobre azimuth, né? E muito disso tem a ver com o que foi descrito em Coruja, né? Então, a gente tinha visto isso aqui, né? Que na Coruja, fizeram um estudo, acharam o mapa, e viram como é que computava o ITD com aquelas linhas de atraso e detecção de coincidência, né? A gente já viu tudo isso, quem não lembra, assiste lá o vídeo de novo. E daí, quando você vai no livro de neurociência, o Kandel, tem a descrição toda sobre como que é o processamento do som, como que chega, isso aqui a gente já está careca de ver, né? De como que ativa na cóclea, e a cóclea, como que a cóclea filtra, como que ativa o receptor, e depois você consegue buscar a informação sobre azimuth, olhando as diferenças de tempo e diferença de volume, né? Então, diferença de tempo seria processados por essas linhas de atraso também, né? Então, existiria uma célula respondendo para cada atraso, de uma forma bem similar à das corujas, né? E teria no nosso mesencéfalo, a gente teria essas linhas de atraso e os detectores de coincidência, de uma forma bem similar com o que acontece na coruja, e também teria o sistema de processamento de volume, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe, e depois sobe e chega no córtex, tá? Tudo resolvido, tudo lindo, tudo ótimo, né? Até que apareceu esse cara aqui, ó. Pá, David McAlpine. Em 2011, ele falou, vamos fazer um registro sistemático no folículo inferior, e ele fez os registros no porquinho da Índia, né? O primeiro registro que levantou essa questão de forma bem clara foi feito no porquinho da Índia. Depois você vai procurando na literatura, você vê que já tinha evidência daquilo. Mas o McAlpine levantou essa bola e que tem alguma coisa acontecendo diferente. E olha só o que ele encontrou quando ele registrou no porquinho da Índia. Aqui está colocado o ITD, né? Então as diferenças de tempo entre as orelhas, ele colocava um fone de ouvido no porquinho da Índia, e daí ele registrou um monte de células, variando o ITD. E aqui estão as células que respondem para frequências ao redor de 250 Hz. Aqui as células que respondem ao redor de 500. Aqui as células que respondem ao redor de 750, ao redor de 1000, ao redor de 1400 Hz.
E o que você enxerga aqui? Você enxerga que todas as células têm um tuning curve parecido. Parece que elas disparam todas do mesmo jeito. Mas elas não deveriam todas disparar do mesmo jeito. Cada célula deveria responder para uma posição de forma diferente. Cada célula responde para um ITD. Mas não, parece que não é bem assim. Todas as células respondem do mesmo jeito. Tá? Ou seja, você consegue tirar a média. Então, as células que respondem para 250, elas são essas roxinhas aqui. Todas elas caindo mais ou menos desse mesmo jeito. As células que respondem para 1400 são as vermelhinhas aqui, né? Todas elas caindo mais ou menos do mesmo jeito. Elas mudavam a atividade dependendo do ITD. Só que, por exemplo, olhando para aqui para 250 Hz, eles viram que o ITD que gerava mais disparo era ao redor de 400, um pouquinho mais, 500 microsegundos. Né? 500 microsegundos. Mas se você olha a cabeça de um porquinho da Índia, ela tem ao redor de uns 10 centímetros. Considerando a distância de fato entre as orelhas, o distanciamento entre as orelhas do porquinho da Índia, e considerando a velocidade do som, o que ele de fato escuta não chega nem nos 200 microsegundos. Tá? Então, o máximo de delay é 200 microsegundos, mas aquela célula está disparando mais por um estímulo que ele nunca escuta. Ele está disparando mais para os 500 microsegundos. Você fala, tá tudo errado aqui, tá tudo louco, não estou entendendo nada. Como raios a célula dispara mais por um ITD que não existe, que ele não escuta na natureza, né? Daí ele veio com uma outra ideia, que na verdade a gente não tá, os mamíferos não estão trabalhando com esse sistema, um sistema de cada célula responde para um atraso, né, que é o que está no Candel. Não é isso. O que ele propôs é que seria um outro código, um código baseado em taxa, né? Ou seja, taxa de disparo é que informa sobre o atraso. Ao invés de ser um labeled line, né? Ou seja, que cada célula responde para um atraso específico, aqui a mesma célula responderia para vários atrasos em relação à taxa de disparo. Se atrasa mais, dispara mais. Se a direita chega antes, a célula dispara mais, tá? E aí tudo bem, né? Então você teria células respondendo para a taxa e não para a labeled line, ou seja, não tem nada a ver com o que tem nas corujas, né? Então parece que é uma coisa totalmente diferente, tá? Complicou, né? Complicou. E vamos olhar com cuidado? Vamos olhar com cuidado, e acho que para conseguir olhar com cuidado, a gente tem que ir bem para trás. Vamos pensar como que os mamíferos evoluíram, como que os mamíferos interagiam com os outros animais, isso numa era bem antiga. Vamos olhar no Jurássico, como que mamíferos e répteis e as aves interagiam, né? Mamíferos eram pequenininhos e essencialmente presas dos dinossauros aí, né? Viviam à noite, né? Viviam escondidos, viviam intocados, né? Ratinhos vivendo intocados. Isso é o que se encontra no registro fóssil dessa época. E eles tinham uma coisa interessante em relação à audição. Os mamíferos, eles tiveram essa mudança na amplificação do som. O pré-mamífero aqui tem uns ossos do crânio e um ossículo apenas, né? Já os primeiros mamíferos, esses ossos foram modificados nos ossículos de amplificação do som. E o que é legal disso é que os mamíferos conseguiam escutar sons muito mais agudos, né? Aqui tem um gráfico mostrando limiares em função das frequências, tá? E aqui os humanos, né? Os humanos não estão nessa época, né? Óbvio. Mas, mas só está colocado aqui o humano com esse azulzinho mais escuro e vários mamíferos, né, colocados aqui, que eles aparecem sempre com uma frequência mais aguda do que a faixa que é observada em répteis e aves, tá? Então, mamíferos conseguem escutar sons mais agudos. E isso é super interessante, porque os mamíferos, eles criam um canal de comunicação só deles, né? Então, a vocalização de mamíferos, então aqui os filhotinhos aqui se comunicando com a mãe, atraindo a mãe para o abrigo, aqui para a toca, né? Essa comunicação é toda em sons mais agudos do que répteis e aves conseguem processar. Super importante para o nosso cuidado parental, essas coisas todas que aparecem em mamífero, né? Enfim, então, temos um sistema de comunicação com sons mais agudos, e isso foi muito importante nesse período aqui, está aí, preservou, e a questão é que toda a nossa audição derivou disso. Mas se você vai num mamífero atual, né, vai lá no porquinho da Índia, e registra as células cilianas da orelha dele,
colocando tons de diferentes frequências. Então, aqui foi feito um registro dessa célula com tons de diferentes frequências. Você consegue gerar o phase locking, né? Lembra dessa história do phase locking? O potencial de membrana varia de acordo com a fase da onda sonora que é detectada por esse receptor. Então, para 100 Hz você tem phase locking, para 300 Hz você tem phase locking também. Claro, cada célula tem o seu phase locking, né? Mas as células ciliares da cóclea fazem phase locking para as diferentes frequências. Mas quando você vai aumentando as frequências, você começa a ter esse componente DC, né? Então, um componente de corrente contínua, né? Além do componente AC, né? De corrente alternada. Você começa a enxergar os dois componentes no potencial de membrana. Tá? Aqui era praticamente só corrente alternada, né? Só o componente do phase locking, mas quando você vai subir na frequência, você começa a ter uma resposta DC também, ou seja, que vai virando uma resposta tônica, né? Não vai virando só uns spikes no pico. Quando você vai subindo muita frequência, os disparos não estão mais associados à fase da onda. Tá? Então só tem aquelas células que respondem para 500 Hz, mas não existe mais phase locking. Ou seja, se não existe mais phase locking, não tem como existir mais codificação temporal. As frequências agudas, que eram que esses mamíferos aqui estavam usando, elas não têm como trazer informação temporal, elas só trazem informação sobre volume, né? O DC aqui, ele é proporcional ao volume do som. Ou seja, não dá para ser um sistema baseado em tempo, tem que ser um sistema baseado em volume, né? E aqui está só mostrado o quanto que existe de phase. Isso aqui é uma medida de phase locking, né? De um mamífero e de uma ave, né? E o phase locking das hair cells de mamífero, ele é até menor do que o das aves. Ou seja, as aves ficam nessa faixa aqui de frequência e elas fazem phase locking para toda essa frequência. É isso que se enxerga na coruja, tá? Tem phase locking até quase 10K, né? 10.000 Hz. Tá? Claro que vai caindo o phase locking conforme você vai aumentando a frequência do som, mas para toda a faixa de som que a coruja escuta, existe phase locking em diferentes níveis. Nos casos mais extremos, se comporta como isso, que tem o componente AC pequenininho, ali tem pouco menos phase locking, né? Mas para os mamíferos, eles trazem phase locking numa faixa de frequência mais estreita. Eles escutam muito mais agudo, mas eles têm a possibilidade de fazer codificação temporal apenas para sons mais graves, né? Ou seja, lidam muito com volume, com diferença de volume mesmo, né? Então, se faz phase locking até uma frequência baixa e escuta frequência muito mais alta e localiza som em frequência muito mais alta, não pode ser em tempo, tem que ser em volume, tá? Ou seja, para fazer essa comunicação aqui de alta frequência, o receptor está respondendo dessa forma. Ou seja, não dá para ser um sistema que nem esse que tem na coruja. O ITD não é informativo em alta frequência, ou seja, não pode ser desse jeito, né? E tem que cair para volume. Olha só como é que é a evolução do tímpano. Aqui eu estou mostrando nas eras, né, para os diferentes grupos de anfíbios, de répteis e aves e de mamíferos, aonde que apareceu o tímpano. Tá? E o tímpano apareceu em 3 momentos em cada um desses grupos. Apareceu nos anfíbios, então o anfíbio tem tímpano. Apareceu nos lagartos, aqui é um esquamata, né? Tem os lagartos, tem tímpano, as corujas, né? Os testudines aqui, são as corujas que também têm tímpano, e também apareceu nas aves, né? E os dinossauros estão aqui junto com as aves, né? Só que extintos no final do Cretáceo, né? E então as aves têm seu tímpano também, tá? Então aqui surgiu para os anfíbios, surgiu para os répteis e aves, e surgiu também independente para os mamíferos. Ou seja, o tímpano apareceu em 3 momentos diferentes. O ancestral comum não tinha tímpano. Ou seja, você achar que tem uma homologia no sistema nervoso para processamento de som é pouco provável, né? Se você tem o tímpano aparecendo em 3 momentos na evolução, provavelmente o sistema nervoso associado ao controle do sistema auditivo pode até ter convergência, mas ele não vai ser um sistema de fato homólogo, né? Não tem como, tá? Eles lidam com uma frequência diferente e eles também evoluíram diferentemente. O tímpano é uma convergência, né, para esses 3 grupos, tá? Para trabalhar com alta frequência, você tem que trabalhar com LD. E, de novo, foi feito experimento no gato. Os centros da ponte, né, associados com o processamento de LD, são os núcleos olivares, né? Os núcleos olivares são uma característica única de mamífero. Aqui está colocado o LSO, né? E do LSO vai para o mesencéfalo, vai para o colículo, né? E o LSO,
ele recebe um input excitatório e um input inibitório. Um input excitatório ipsilateral, né? Então, o LSO esquerdo recebe uma excitação do lado esquerdo, e ele recebe também uma inibição vindo do outro lado, né? Uma inibição contralateral. Então, aqui seria do lado direito, a inibição vindo do lado direito. Tá? Então, o LSO faz uma computação com excitação e inibição. A gente já viu isso algumas vezes nesse curso, né? Um exemplo que a gente tinha visto de excitação e inibição para processar ILD era da coruja, né? Então, no LLDP, né, não é núcleo olivar, porque não é mamífero, né? Eles têm o núcleo dele específico, de aves e répteis, né, que é esse LLDP, e essas células da LLDP, elas recebem um input excitatório de um lado e um input inibitório do outro, né? Então, também é um balanço entre excitação e inibição, né? Só que é diferente, né? Porque aqui, ó, o lado esquerdo manda para o direito, ó, a excitação, né? Aqui a excitação é do próprio lado esquerdo. E a inibição vem do outro lado, né? Ou seja, não vai ser exatamente assim, né? Vai ser como? Se a gente fizer um registro aqui, vai ser como? Né? Aqui, como eu tiver essa curva desse jeito, como aqui a excitação e inibição é invertida, tada, a curva vai ser invertida também, né? Você registra no LSO esquerdo sons que vêm da esquerda, né? Eles vão gerar muita excitação e vão gerar muito disparo no LSO. Né? Aí um som que fica na frente, ele vai gerar uma taxa de disparo menor, né? Porque ele tem tanta excitação quanto inibição, mas já um som que vem da direita, que vai estar muito mais alto, na direita, ele vai dar muito mais inibição aqui, né? Com essa inibição, você tem menos disparo, tá? E isso aqui acontece para os sons altos, menor do que 10 kHz, mas se você vai para maior do que 10 kHz, é a mesma coisa, né? Então, as células do LSO, elas respondem tanto para som agudo quanto para som grave. Células específicas, né? Cada célula responde por uma frequência específica, sempre com essa mesma cara que a gente tinha visto aqui, tá? Então, ou seja, clara convergência com as corujas, né? Só que com um circuito diferente, com detalhes diferentes, né? Mas a base, a lógica do circuito de ter excitação de um lado e inibição do outro é a mesma, né? Bacana, né? Então, ILD é desse jeito que aqueles mamíferozinhos deviam estar lidando, né? Então, era com esse som que não traz nenhuma informação temporal, era dessa forma que eles estavam conseguindo se comunicar nessas altas frequências. Bacana. Então, parece que LD foi a coisa, né? Que guiou essa evolução inicial dessas células. E aqui, vamos olhar, vamos colocar esse som no fone de ouvido, tá? Vamos botar no fone de ouvido no gato e apresentar ILD. E vai dar a mesma coisa, né? Aqui a gente tinha falado de sons mais para a direita, que dispara pouquinho, e um som da esquerda que dispara mais, é isso que se enxerga. Quando você pega aqui uma célula que responde para baixa frequência, no caso aqui foi uma célula de baixa frequência, né? Responde para 566 Hz. Você tem esse padrão que é muito parecido com o padrão que a gente tinha visto com sons apresentados no ambiente, variando então a taxa de disparo dependendo da posição no ambiente. Isso aqui colocando ILD. Mas já que você está trabalhando com fone de ouvido, dá para brincar tanto com ILD, variando com volume, mas dá para fazer também com ITD, né? E não é que quando você coloca o ITD, a célula responde de um jeito estranho também? Olha só, quando você varia o ITD, ou seja, ele está chegando antes na esquerda ou antes na direita, o padrão de disparo da célula muda. Não é um negócio claro, né? É uma bagunça aqui, né? É uma bagunça. Não é um negócio que ipsilateral dispara mais, quando o som está vindo do lado contralateral dispara menos, né? É uma coisa que tem um padrão mais complicado, né? Não é muito bom ter esses padrões muito complicados para conseguir processar a informação, né? Mas já dá para ver que o núcleo olivar LSO, que a princípio ele processa ILD, ele também tem uma respostinha para ITD, né? O ITD também muda a resposta, né? Como é que a gente pode entender isso, então? Então, essa célula aqui do LSO, né? Quando a gente coloca ILD, o que está acontecendo, né? Então, aqui a célula do LSO, ela recebe a excitação ipsilateral e inibição contra, né? Aqui, então, está a excitação ipsilateral e a inibição contra, tá? Vamos entender como é que a gente gera um gráfico como esse, tá? É um som que tem são dois sonzinhos, né? Se você coloca o som só na esquerda, o som só ipsilateral, está registrando no LSO da esquerda sempre, né? Então, você tem estimulação apenas, né? A inibição não existe. Ou seja, você gera uma taxa de disparo alta, tá? É o 1 aqui, né? Já se você coloca o som na frente, você tem um balanço, né? Entre excitação e inibição, tá? Você tem um balanço entre excitação e inibição, você não tem aquele mesmo nível de disparo, a mesma taxa de disparo, tá? Então, você tem uma taxa de disparo menor.
E se você coloca o som só vindo do lado contralateral, só vindo da direita, você vai ter só as inibições, né? Só os inputs inibitórios. Resultado, você tem menos disparo, tá? E quando você brinca com ITD, né? Então vamos olhar de novo na LSO, que é a área tradicionalmente vista como uma área que processa diferença de volume. O que acontece quando a gente faz essa bagunça aqui, colocando som no mesmo volume, né? Mas variando no tempo de chegada do som, fazendo o som da direita chegar antes ou o som da esquerda chegar antes. O que acontece quando você olha essa mesma estrutura, agora só processando ITD? E é claro que se você está mexendo no tempo, você vai mexer no tempo dessas excitações e inibições. E aqui a gente vai fazer o quê? Com que o som ipsilateral chegue antes, tá? Eu fiz daqui de um jeito que o som ipsilateral chegou antes, depois tem as inibições chegando um pouquinho depois, tá? E é um som que tem tudo, né? Dois sonzinhos, que ele chegou primeiro na esquerda, depois na direita, depois o segundo na esquerda, depois na direita de novo, né? E aqui você vê o quê? Que quando tem essa excitação, não tem naquele momento a inibição, ou seja, aqui faz disparar bastante, certo? E daí virou o 1 aqui, seria mais ou menos aqui, né? E quando você coloca os dois chegando ao mesmo tempo, é o que você já tinha antes, né? Dispara menos, né? E depois vai chegar na direita primeiro, tem a inibição, mas a inibição já está caindo, e daí tem excitação, tá? Então daí faz disparar bastante. Daí, eram dois sons, né? O tutu, né? E nesse segundo som, então aqui disparou bastante, depois aqui disparou bastante de novo. Ou seja, você faz com que tenha bastante taxa de disparo de novo. Tá? Ou seja, o LSO responde também para ITD. Ele não é a coisa perfeita para processar diferenças de tempo, mas aquele circuito ali também meio que serve para isso. E ele responde, claro, para ILD, mas ele responde de alguma forma, ele muda a resposta para ITD. Mas esse sistema de processamento de ILD funciona bem para alta frequência, né? Que são aquelas frequências que são muito atenuáveis, né? Mas para trabalhar com frequência grave, tem que processar ITD. Né? E aquele circuito consegue processar ITD de alguma forma. Né? É muito fácil mudar esse circuito, evoluir, né? Duplicar esse circuito, mudar um pouquinho para codificar bem esse ITD. E é isso que esse MSO faz. É uma estrutura irmã ali do LSO, que é perfeita para trabalhar com o ITD. E olha só como é que ela é. Ela é uma modificação desse circuito, né? Que tem excitação e inibição aqui, né? Só que ela tem duas excitações, tanto ipsi quanto contralateral. O MSO ele recebe excitação dos dois lados e recebe inibição também dos dois lados. Recebe inibição tanto ipsi quanto contralateral. E vai ser com esse circuitinho que a gente vai lidar agora para conseguir entender como que se dá o processamento de ITD no MSO de mamífero. E como raios acontece isso? Tá, então vamos olhar só esse circuito aqui e vamos olhar o que acontece quando a gente põe um som só do lado esquerdo. Então a gente está registrando no MSO esquerdo e a gente apresenta som só na orelha esquerda do gato. O que a gente vê é o quê? Que existe uma excitação, que é o que está em verdinho aqui, e existe uma inibição, que é o que está em vermelhinho aqui. Ou seja, quando eu coloco o som no lado esquerdo, ipsilateral, ali, da célula do MSO que eu estou registrando, eu vejo que o potencial de membrana faz um pulso. Primeiro ele excita, depois ele inibe. Isso porque tem a excitação, que chega um pouquinho antes, e depois essa inibição, que chega um pouquinho depois. Tá? O tempo aqui é super importante, né? Óbvio, né? Então, tem essas sinapses gigantonas aqui que permitem modular o tempo para ficar bem preciso. Então, a gente tem essa excitação e tem essa inibição. E você gera esse pulso, que está em azul aqui, o azul para representar esse lado todo, não é só dessa série, tá? Então, aqui a gente chama esse potencial pós-sináptico de excitatório inibitório, EIPSP, tá? Excitou, depois inibiu o MSO. Beleza, isso aqui é só quando apresentou o som do lado esquerdo, né? Então, registrando no MSO esquerdo, olhando o potencial que vem quando você apresenta o som só do lado esquerdo. E agora vamos olhar o do outro lado, mantendo o registro da mesma célula, apresentando só o som do lado direito. Daí a gente tem o quê? Também um pulso, mas esse pulso ele começa com uma inibição. Isso aqui chega antes. Essa inibição aqui do MNTB, ele chega antes do que a excitação. Tá? Então, quando você observa o potencial de membrana olhando só os inputs que vêm do lado contralateral, primeiro você tem uma inibição, que é o que está em vermelhinho aqui, primeiro você tem a inibição, e depois você tem a excitação. Depois você tem a excitação.
Tá? Então você gera um pulso também, só que é um pulso que ele começa com uma inibição e depois ele vai para uma excitação. Ou seja, é um potencial pós-sináptico inibitório, excitatório, né? Primeiro inibe, depois excita. Tá. Esses são os inputs, quando você olha só de um lado ou só do outro, né? E é legal que agora a gente consegue brincar com quanto que esses potenciais se sobrepõem, o tempo preciso dele, né? Aqui a gente fez o pulso ipsilateral chegar antes. Aqui a gente fez o pulso ipsilateral chegar depois. Então o azulzinho está depois do amarelinho, né? Então a gente fica brincando com esses delays, ou seja, brincando com a nossa pista de ITD, e daí a gente olha como que o MSO dispara, tá? E o MSO, se ele tem os pulsos colocados dessa forma, né, que o ipsilateral chega antes, né, o ipsilateral leads o contralateral, né, então o ipsilateral chega antes. A soma disso gera um potencial de membrana no MSO, quando você coloca os dois ao mesmo tempo, só que um chegando um pouquinho antes, você gera um potencial de membrana que sobe muito pouquinho, né? Ou seja, essa parte da excitação contrabalanceia a parte da inibição, soma zero quase. E aqui também quase soma zero, né? Essa excitação está associada a uma inibição aqui, também soma quase zero. Ou seja, o potencial de membrana, quando você coloca o ipsilateral chegando antes, né? O som da esquerda chegando um pouquinho antes, faz com que o potencial de membrana dá uma flutuadinha, mas não gera spike, não dispara, né? Já quando você coloca um som com ITD zero, ou seja, os dois chegam ao mesmo tempo, você não tem tanto cancelamento. O cancelamento é parcial. O potencial conjunto, né, com os dois inputs ao mesmo tempo, faz gerar alguns disparos, tá? E quando você coloca o som contralateral chegando antes, né, então o som da direita chega antes do da esquerda, aí tem uma soma gigante, né? Então os dois pulsos não se contrabalanceiam, né? Eles se somam, na verdade, né? E você tem um montão de spike. Lindo! Ou seja, conseguimos pegar aquele circuito que trabalhava com excitação e inibição, que funcionava muito bem para ILD, fizemos uma modificaçãozinha, a evolução gerou, por mutação aleatória, gerou um circuito que permite trabalhar com esses pulsos que responde muito bem para ITD, gerando taxas de disparo que variam de forma consistente com os atrasos, né? Um som ipsilateral gera pouco disparo, ou nenhum disparo, um som contralateral gera um montão de disparo, né? Então, um som que chega antes na direita gera muito disparo no MSO da esquerda, tá? Muito bonitinho, né? E totalmente diferente das aves, né? Nas aves a gente tinha o detector de coincidência e aqui a gente tem um detector de coincidência do pulso. Lá a gente tinha cada célula responde para um ITD diferente, aqui é a mesma célula respondendo em graus diferentes, gerando taxas de disparo diferentes, dependendo do ITD. Né? Então, resumindo só o pedaço que a gente falou aqui. A audição de mamífero é bem diferente das aves. Evoluiu de forma independente, né? E gerou circuitos de controle da audição bem diferentes também. Tá? E os circuitos de mamíferos lidaram inicialmente com o processamento do ILD e a computação de ITD apareceu depois, usando a arquitetura prévia do ILD, né? Esses são todos os elementos. Dessa forma que nós humanos processamos também. Então, quando a gente olha o som variando no volume ou variando no tempo, a gente consegue perceber azimuth por esse processamento que acontece no LSO e no MSO, no núcleos olivares lateral e o olivar medial. Tá? Bonitinho, né? E com esse tipo de coisa que eu trabalho aqui no FABC, né? Eu trabalho com a computação de ITD e LD em humanos, né? Em mamíferos. Eu uso toda essa informação que se sabe de roedores, de felinos, né? Para tentar entender como que se dá a computação e como que se dá a percepção, apresentando sons para os humanos, apresentando sons por fone de ouvido e pedindo para eles dizerem de onde vem esse som e quanto que ele confia naquela percepção dele, né? E daí tem umas coisas muito loucas, né? Que a gente, no comportamento, né? Então, que a gente tem uma associação entre azimuth e ITD, uma dada função que relaciona azimuth com ITD. Ou seja, quando você coloca um ITD no fone de ouvido, você esperaria enxergar essa percepção de azimuth, ou seja, com essa função que tem uma derivada gigantona na periferia e uma derivada um pouquinho menor na frente. Só que na hora que você vai ver as respostas, dá umas coisas muito loucas aqui, que a derivada é maior na frente do que na periferia. Coisas que não seguem a relação física, que tem alguns vieses. E eu tento explicar essas coisas, sabendo como é que esses circuitos funcionam e como é que a gente poderia gerar esses vieses, né? Então, seria aqui uma junção dessa parte de fisiologia, registro eletrofisiológico,
aqui fazendo uma ligação com a física de humano, né? Vendo como é que os humanos respondem, como é que eles percebem essas coisas e como é que eles juntam. Essa pista aqui foi só com ITD, né? Então só apresenta som no mesmo volume, né? Com ILD0, variando no ITD. Ou a gente pode fazer misturas do ITD com o ILD. E vendo como que essas pessoas estimam as posições, né? E é esse tipo de coisa que eu estou pesquisando aqui na UFBC, tentando fazer essa relação entre fisiologia e psicofísica. O objetivo final é conseguir explicar como que a gente faz a estimação de azimuth, mas também quero trabalhar com elevação e com profundidade para conseguir fazer uma resposta motora completa, percebendo a posição da fonte sonora.